Nesse vídeo você aprenderá onde guardar o seu dinheiro para emergências, a famosa reserva de emergência. E para começar, 2 pontos simples precisam ser destacados. Inicialmente parece simplicidade demais, parece desnecessário, mas muita gente erra nisso. E esses 2 pontos são o que é uma reserva de emergência e o que é uma emergência. Começando pelo que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você precisa ter líquido diante de algum momento de necessidade. Então, basicamente, há um consenso entre os educadores financeiros que esse dinheiro deve compor de 6 a 12 meses, talvez até mais, do seu custo de vida mensal. Então, deixando de lado o salário e considerando principalmente o custo de vida mensal. Se o seu custo de vida é de R$3.000 por mês e você quer ter uma reserva de emergência de 6 meses do seu custo de vida mensal, você precisaria ter 3.000 vezes 6, R$18.000 no mínimo em um investimento líquido, seguro e de fácil resgate. E de quantos meses do seu custo de vida mensal será a sua reserva de emergência vai depender da segurança da sua vida. Por exemplo, se você ainda mora com os pais, tem uma segurança financeira maior quanto à sua família ou tem um trabalho mais estável, como por exemplo um concursado, você precisaria em tese de menos meses do seu custo de vida mensal na sua reserva de emergência, visto que em média você tem menos riscos quanto à sua renda. Enquanto se o seu salário depende mais do seu trabalho e diante de algum problema que você fique sem trabalhar você tem menos garantias, a sua reserva de emergência precisaria ser maior para garantir um pouco mais esses riscos. Então, recapitulando de base, você precisaria ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal em um investimento líquido, seguro e de fácil resgate. Isso é uma reserva de emergência. Mas quando seria o momento ideal para você resgatar esse dinheiro? Para que esse dinheiro seria usado especificamente? O que seria uma emergência? Uma emergência seria um momento que você precisa daquele dinheiro para fazer a manutenção da sua vida conforme ela está. Então, a manutenção básica da sua vida, seja relativa à saúde, relativa a transporte, relativa à manutenção da sua qualidade de vida diante de algum infortúnio, isso tudo pode ser considerado uma emergência. Por exemplo, você teve algum problema de saúde e precisará ali comprar os medicamentos e gastará bem mais com medicamentos durante alguns meses do que você gastava há poucos meses atrás. Nesse momento é interessante resgatar sua reserva de emergência. Você sofreu um acidente de trânsito e você acabou tendo o custo desse acidente ao chocar ali o seu veículo. Então você vai gastar bem mais do que o comum com o seu veículo, enviando ali para a concessionária, para algum mecânico, para consertar todo o problema. Você foi demitido do seu emprego e agora você não tem mais o seu salário entrando, você precisa fazer a manutenção ali da sua qualidade de vida, da qualidade de vida dos seus filhos. Então, se você, por exemplo, mantém uma casa, mantém os seus filhos, a sua reserva de emergência precisaria em média ser maior que 6 meses, considerando que você tem a manutenção de outros indivíduos fora você. E é nesse momento que você foi demitido, está buscando outro trabalho e está tendo que fazer a manutenção da sua qualidade de vida, que a reserva de emergência entra. Durante a pandemia, por exemplo, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas que me acompanhavam nas redes sociais e até de alunos do curso Construindo Prosperidade Financeira, com muitos agradecimentos e observações e histórias importantes sobre o que aconteceu e como a reserva de emergência mudou a vida deles em um momento como esse. Muita gente acabou perdendo o emprego, não tendo uma renda recorrente, tendo problemas com a estagnação do seu trabalho. Então a pessoa empreendia, era dono de uma loja que foi obrigada a fechar e diante de um momento tão difícil para a economia e para a vida das pessoas, quem tinha uma reserva de emergência acabou conseguindo passar por isso com muito mais segurança e tranquilidade. Inclusive, a observação mais comum nessas mensagens que eu recebi durante esse momento e recebo até hoje é que muitas dessas pessoas se questionam sobre como poderia ter sido se não tivessem se atentado para a reserva de emergência. A maioria sobre um tom de que poderia ter sido muito pior. E aqui entra também que muitas pessoas acabam confundindo as coisas e desgastando suas reservas de emergência em coisas que não são emergências. Por exemplo, a pessoa tem ali aqueles 10, 20,
30, 40 mil reais guardados em uma reserva de emergência e aparece uma oportunidade de viagem, apareceu ali uma promoção de um cruzeiro, uma promoção de viagem para a Europa, uma promoção de tour pela América Latina, e essa pessoa tira da reserva de emergência para adquirir essa oportunidade. Isso não é uma emergência e você pode desgastar essa reserva de emergência de modo que quando houver uma emergência de verdade, como já aconteceu em um caso de um conhecido que acabou gastando seu dinheiro trocando de carro, apareceu a oportunidade dele trocar de carro por um modelo mais novo, pagando ali uma diferença que era relevante para ele, mas que era uma promoção, e ele retirou da reserva de emergência e logo após ele acabou tendo um problema de saúde e tendo que fazer um exame que não estava incluso no plano de saúde, e simplesmente como ele tinha gastado a sua reserva de emergência, ele não tinha mais o dinheiro líquido para conseguir fazer esse exame e acabou tendo que contar ali com amigos, com a família para poder pagar esse exame para ele. E posteriormente acabou trocando de carro, isso tudo porque esgotou sua reserva de emergência com o que não era uma emergência. Dito isso, quais investimentos funcionariam tranquilamente com uma reserva de emergência? Quais os melhores investimentos que se enquadram nesse quesito que eu falei anteriormente? Investimentos líquidos, seguros e de fácil resgate. Dois investimentos entram como principais aqui. Em primeiro lugar, poupança. Calma, poupança não, é brincadeira. Você é retardado por acaso? Esse sim é um dos piores investimentos que você pode deixar o seu dinheiro. Então poupança, nem pensar. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Em primeiro lugar, de verdade agora, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento oferecido pelo governo federal e é considerado o investimento mais seguro do Brasil, já que ele é oferecido pelo próprio país, enquanto até a poupança é menos segura que ele, já que é oferecida pelo banco. Então é só você pensar, o que é mais fácil? Um país falir ou um banco falir? É muito mais fácil um banco falir, já que se o país falir, provavelmente o banco já faliu muito antes. Então o Tesouro Selic é um excelente investimento, você tem ali uma liquidez diária diferente da liquidez mensal da poupança, então enquanto na poupança o seu dinheiro só vai render de 30 em 30 dias, se você aplicar o seu dinheiro dia 1º, por exemplo, e tirar no dia 30, esse dinheiro não vai ter rendido nada. Enquanto no Tesouro Selic, todo dia útil ele vai render um pouquinho, e também renderá muito mais que a poupança. Enquanto a poupança hoje está com uma rentabilidade de 7%, por exemplo, o Tesouro Selic está com uma rentabilidade de 13,25%. Mas essa rentabilidade vai variar de acordo com a variação da taxa Selic. Do mesmo jeito que a rentabilidade da poupança também varia com essa taxa. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal comentando melhor, vou deixar aqui no card, sobre como funciona o Tesouro Selic e como investir na prática nesse investimento. E outro investimento que funciona muito bem também para reserva de emergência são os CDBs. Mas não qualquer CDB. CDBs que rendem no mínimo 100% do CDI, com liquidez diária, resgate imediato ou diário e garantia do FGC. Anota isso aqui, visto que muita gente deixa ali o seu dinheiro aplicado em contas digitais que sequer tem essa garantia do FGC. Então fica o destaque que é muito perigoso deixar sua reserva de emergência nesse tipo de investimento que não tem garantia do FGC, que é um fundo garantidor de crédito que garante até R$250 mil diante de algum problema ou falência daquele banco por CPF por instituição, com garantia global de várias contas de até R$1 milhão. E também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card, investindo na prática em alguns CDBs de bancos digitais com garantia do FGC. E no vídeo eu explico melhor sobre o que é o CDB e como investir nele na prática. Então esses dois investimentos são os mais interessantes para você colocar a sua reserva de emergência. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo algumas recomendações de vídeos que você acha que seria interessante fazer, alguns temas sobre finanças e investimentos, e nos vemos no nosso próximo vídeo.